O santo do dia 12 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Luís Orione e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de março. São Luís Orione nasceu em Pontepulcro, lugarejo entre Piemonte e Lombardia, na Itália, no dia 23 de junho de 1872, no século XIX. Em um ambiente pobre e profundamente religioso, recebeu de sua mãe Carolina fundamentos ternos vigorosos de um apaixonado amor a Deus e os necessitados. Essa forma toda a luz de sua existência, uma grande mãe em todos os aspectos, disse ele, especialmente porque ela me ensinou a esmola e a misericórdia para com os pobres, um compromisso firme com a religião da Santa Madre Igreja Católica, perseverança em seu trabalho. Luís Orione sente seu chamado à sua missão muito precoce, acompanhado sempre pelo padre Catânio, no hospital de Pontecchione. Ali o jovem Orione aprendeu a prestar atenção aos doentes e aos sofredores. Por 3 anos, ele trabalhou como pai. Em 1885, no século XIX, finalmente realizou seu sonho. Passou a uma temporada de 6 meses com os religiosos franciscanos em Vulgonera, que infelizmente foi interrompida por causa da sua pneumonia. A providência pôs uma segunda etapa no caminho vocacional do jovem Orione. Em 4 de outubro de 1886, no século XIX, ele entra no oratório de Dom Bosco de Turim. Conheceu o santo pessoalmente e confessou-se com ele. Recebeu de Dom Bosco a orientação espiritual e conselhos com grandes promessas. Seremos sempre os amigos. Durante o retiro para os ingressos do noviciário diante do túmulo de Dom Bosco, em uma noite de oração e lágrimas, Luís Orione sente o dever de encontrar-se seu próprio caminho. Na sua diocese natal, em 16 de outubro de 1889, no século XIX, é acolhido pelo seminário de Tortona. De 1889 a 1893, no século XIX, Luís Orione esteve no seminário diocesano de Tortona. Nesse período de profunda vivência religiosa, social e política, enquanto se preparava para o sacerdote, Luís sentiu formar-se no seu coração o desejo de dedicar-se inteiramente aos meninos órfãos abandonados, conduzindo-os a Deus e educando para o bem. Ainda clérigo, iniciou uma série de ações juvenis. Mais tarde abriu institutos para os mais pobres e abandonados, vítimas da fome e da miséria. Desvalorizados pela sociedade, foi ordenado sacerdote em 13 de abril de 1895, no século XIX, em Tortona. No dia de sua primeira missa, tomou a decisão de não ser um padre somente para os que iam à igreja, mas para todos, especialmente para os mais afastados da Igreja Católica e para os pobres. A sua atividade foi crescendo em um ritmo apaixonado e foram seguidos por obras, escolas, colônias agrícolas, oficinas para aprendiz, escolas profissionalizantes, casas de caridade e pequenos contalegos. Para atender tantas obras, fundou as congregações religiosas, Pequena Obra da Divina Providência, Eremitas do Divina Providência, Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade e Irmãs Sacramentinas Cegas, para visitar e incentivar os seus filhos misericordiosos. Esteve diversas vezes na América Latina, na Argentina, no Uruguai, Chile e no Brasil, nos anos de 1921, 1922, 1934, 1937, no século XX. Disse que não pudesse fazer pelo Brasil enquanto vivo, fazeria depois de morto. Morreu no dia 12 de março de 1940, no século XX, em São Remo, na Itália, aonde foi cuidar de sua saúde por onde seus médicos superiores, antes de ir a São Remo, protestou que não iria entre palmas, que queria morrer, mas entre os pobres. O Papa João Paulo II beatificou São Luís Lourenço Orione em 26 de outubro de 1980, no século XX, depois de reconhecer suas virtudes heróicas e sua bondade em vários milagres comprovados, aprovados
O mesmo Papa João Paulo II proclamou o santo da Igreja Católica numa missa canonização na Praça de São Pedro, em Roma, no Vaticano, no dia 16 de maio de 2004, no século XXI. O Papa João Paulo II reconhece: é impossível resumir a riqueza do espírito de Dom Orione, porque tinha um coração como o de São Paulo, terno e sensível até às lágrimas, incansável e tenaz até a audácia, dinâmico até o heroísmo. Viveu em contato com grandes homens da política e da cultura. Iluminou-se na fé, converteu os pecadores, viveu recolhido contínua oração, praticando incríveis penitências. Recebeu grandes demonstrações de estima de papas e de autoridades que lhe confiavam missões importantes, dedicadas, tais como as missões foram para sanar feridas profundas nos seios da igreja e da sociedade. Foi Dom Orione pregador popular, confessor e organizador de peregrinações de missões populares, presépios vivos, grande devoto de Nossa Senhora, propagou em todos os modos a devoção mariana e ergueu o santuário, entre os quais é de Nossa Senhora da Guarda, em Tortona, e de Nossa Senhora da Caravaggio. Na construção desse santuário será sempre lembrada a iniciativa de Dom Orione, de colocar os seus clérigos no trabalho braçal ao lado dos mais operários civil. Viveu para amar e servir. Não conheceu outro motivo para viver. Fez da sua vida e da sua fé na Santa Amada Igreja Católica uma única missão. Sofreu muito, mas não fez ninguém sofrer. Tinha como ideal fazer o bem sempre, fazer o bem em todo, o mal nunca e a ninguém. Propósito contínuo vivo em seus filhos e filhas, religiosos e religiosas, leigos e leigas, que continua difundindo o seu carisma por meio das obras de caridade nos 4 continentes e mais de 30 países. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de março. São Maximiliano Marte em Tebessa, na Normandia, no atual Argélia, no século III, no ano de 295. Os santos mártires Goduino, presbítero, Eugênio Máximo, Dona Mor, Duino e Pedro, Esmeraldo e Irário, em Nicomédia, na Betânia, foram martirizados. Hoje em Mitz, na atual Turquia, no século IV, no ano de 303. São Pedro, mártir na Nicomédia, também na Bitínia, atual Turquia, no século IV, 303. Santo Inocêncio I, Papa, em Roma, faleceu de morte natural no século V, no ano de 417. São Paulo Elemetério, primeiro bispo da cidade de Saint-Pétier-Lyon, na Betânia Aramérica, hoje na França, no século VI, no ano de 520. São Gregório Magno, Papa, em Roma, no Vaticano, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 604. São Teofanes e Cronofano, em Sigrânia, localizado na Betânia, atual Turquia, no mosteiro de Campo Grande, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 817. Santo Efásio, bispo de Worcester, na Inglaterra, no século X, no ano de 951. A Beata Fina Surafina, virgem em San Germina, na Eutrélia, hoje Toscana, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1253. A Beata Justina Francione Versione, virgem da Ordem de São Bento, inclusa Rosério, também na Britânia, atualmente na Toscana, região da Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1319. O Beato Jerônimo Botocoli, presbítero da Ordem dos Eremitas do Santo Agostinho, em Recantini, no Pinécio, atualmente na Marcas, também na região da Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1369. São José Zongtsuin, mártir e coense na cidade e província de Guangxi, na China, foi martirizado no século XIX, no ano de 1815. A Beata Ângela Salavay, virgem da Ordem da Terceira Franciscana em Cracóvia, faleceu no século XX, no ano de 1929. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de março, dia que a Igreja celebra São Luís Orione,